Boa noite, Igreja de Jesus, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos mais uma vez nesta quarta-feira unidos em torno da palavra do Senhor, para clamarmos ao Senhor, orarmos, buscarmos a presença daquele que é, que era e que há de ser. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite. Glorificado seja o teu nome, porque tu és grande. Só tu és merecedor de toda a nossa adoração. Glorificamos o teu nome e te invocamos, porque tudo vem de ti, Senhor. Tu és o Deus criador, mantenedor, o Deus da provisão e o Deus que tem nos ajudado. Esteja conosco, nos ajude, nós te adoramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos fazer a primeira leitura desta noite em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Romanos 9, a partir do versículo 6. O texto nos diz: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Texto maravilhoso e instrutivo da palavra do Senhor aos Romanos. Um texto que fala de palavra de promessa. Um texto que fala de Deus da aliança, Deus verdadeiro, aquele que usa de misericórdia e compaixão. Nós vamos orar silenciosamente durante alguns instantes, clamando ao Senhor de compaixão, de graça e misericórdia, Deus de promessa, que esteja olhando por nossas vidas. Vamos interceder, irmãos, glorificando a Deus pelas bênçãos também. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, sobre o seu povo. E vamos clamar pelos enfermos, pelos nossos lares, pelas vidas dos nossos queridos, conhecidos, pela igreja sofredora, missionários do Senhor. Oremos, entregue diante do Senhor esses pedidos, clamores e louvores. Bendito o teu nome, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa voz.
Glorificado seja o teu nome, porque lemos no texto que tu és Deus de promessa, Deus verdadeiro, Deus que tem o teu povo escolhido, Israel do Senhor. Por misericórdia, graça, não pelos méritos do teu povo, pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. E no nome dele nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito por nós, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado, a começar pela salvação, o trabalho, ó Deus, o alimento. O Senhor tem nos dado a presença do teu Santo Espírito, a luz do Senhor dia a dia em nossas vidas. O Senhor tem sido bondoso, ó Pai, para com aqueles aflitos, necessitados e angustiados. Nós te clamamos que a tua graça nesta noite esteja presente sobre cada lar, cada vida representada aqui neste culto, que o Senhor estenda cura, libertação e graça. Olha, ó Deus, por aqueles que estão nos leitos de enfermidade. Abençoe aqueles que estão em tratamento, ó Pai. Quantos tratamentos diversos, doenças incuráveis aos olhos humanos, mas o Senhor é o Todo-Poderoso de Israel. Visita com a tua cura e libertação. Restaura lares, ó Deus, quantos lares em dificuldades de relacionamento, quantas vidas distantes da tua casa, da tua presença. Visita as famílias da tua igreja, ó Pai, restaurando, renovando nos teus caminhos, ó Deus. Abençoe também a igreja sofredora de Jesus neste mundo, nos países perseguidores. Quantos irmãos presos, missionários, servos e servas do Senhor. Que o Senhor esteja acompanhando com a tua graça, libertando com o teu amor, tendo misericórdia das suas famílias, crianças, sustentando a Deus com o teu pão de cada dia, com a graça, com recursos, remédios, libertação, cura, restauração. Olha, Senhor Deus, pelos nossos irmãos e famílias, também por aqueles que estão desempregados, precisando de uma porta aberta de trabalho. Faça a tua obra, Senhor, abrindo portas. Conceda trabalho e bênção sobre o teu povo. Muito obrigado, porque o pão nosso de cada dia vem do Senhor. Tem vindo e a promessa do Senhor é que jamais faltará, pela graça eterna do Senhor. Visita os irmãos aflitos, desesperados. Olhe por aqueles que estão, a Deus, desanimados. Fortaleça na fé. E muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Milagres maravilhosos o Senhor tem nos concedido. Glorificamos o teu nome nesta noite. Oramos pelos pastores, servos do Senhor, pela nossa igreja, pelos projetos da nossa igreja e das demais igrejas do Senhor. Esteja abençoando as famílias e as vidas. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor, nós vamos abrir agora no segundo texto desta noite, que se encontra em Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, o texto que fala da cura do cego de Jericó. Marcos 10, a partir do versículo 46. O texto nos diz assim, Marcos 10, a partir do versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus:
que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Texto conhecido do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Vamos orar. Bendito Deus, a tua palavra é santa, eterna e poderosa. Que o teu Espírito nos ajude nas nossas fraquezas, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor nos conceda, Senhor, olhos espirituais para entendermos as tuas verdades. Nós precisamos do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse evento é narrado por Mateus, Marcos e Lucas. Existem algumas nuances nos registros realizados. Uma dessas variações é que Mateus menciona 2 cegos. Por sua vez, Marcos e Lucas fazem alusão a apenas um. Porém, existe uma explicação para isso. Bartimeu pode ter sido o porta-voz do pedido dos 2. Jericó estava a cerca de 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém. O encontro aconteceu quando Jesus saía da cidade. Constatamos vários encontros de Jesus na Bíblia. São momentos especiais nos quais as coisas acontecem. Os encontros de Jesus sempre reservam maravilhas, irmãos. E no episódio do cego Bartimeu, vemos que Jesus parou. Todos os 3 evangelhos destacam esse pormenor. Como é bom quando obtemos a atenção de alguém, principalmente se a pessoa tem a sua importância. Imagine agora a pessoa de Cristo parar para nos dar atenção. Naquela correria e atendendo a tantas demandas, o Mestre parou. Em meio a toda aquela agitação, ele interrompe ali então a sua caminhada e perguntou ao homem: que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Mestre, em aramaico, ressaltava o título de Jesus, um reconhecimento e submissão à sua autoridade. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Fé era o meio pelo qual uma dádiva era recebida. No versículo 52, nós temos que imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus. É linda a anotação. Seguia a Jesus estrada afora. Você percebeu? Lucas registra que seguia-o glorificando a Deus. Atestou sua salvação em seguir e louvar a Deus, a Jesus. Há muitos elementos instrutivos nessa passagem, mas nós vamos tratar hoje do seguinte tema, irmãos e irmãs: contrastes entre o cego e a multidão. Contrastes entre o cego e a multidão. O primeiro contraste que nós vemos e que eu gostaria de destacar é: a multidão era numerosa, Bartimeu apenas um. Muitos acompanhavam a Jesus nessa peregrinação. Mateus registra que era uma grande multidão. Uma aglomeração sempre estava atrás do Senhor, você sabe. Vários trechos bíblicos constatam essa realidade, tanto que Jesus não tinha nenhum momento reservado, era pouco. Era muito difícil separar um momento privativo do Mestre para ele mesmo. É certo que essa disposição do povo também era duvidosa. Interesses duvidosos eram a causa principal de seguir ao Senhor pela maioria. E nessa passagem não deve ter sido diferente. Eis ali a massa. Eis ali a massa. Centenas de pessoas. Cada pessoa com sua ansiedade. Por outro lado, irmãos e irmãs, ali estava também um homem cego. Alguém que carecia de misericórdia e compaixão. Ele padecia as adversidades e também padecia da solidão. Sabemos que é possível ficar só em meio à multidão.
Quantas ocasiões ele já deveria ter provado isso? O fato é que essa situação estava se repetindo ali. Novamente esse quadro se encontrava à sua frente. De um lado toda a multidão, do outro lado só ele, aquele cego. Um enfrentamento injusto, uma batalha desigual. A questão é, será que ele seria preterido de novo, esquecido de novo? Outra oportunidade perdida para a quantidade? Quantas vezes nós também nos enxergamos em situação igual? Somos comprimidos pelo volume de gente, por vários fatores. É uma profusão de pessoas, de coisas que nos tolhem. Igualmente somos repreendidos, intimidados, como ele ali, diante da multidão. Bartimeu clamou, apesar dos poderes contrários, apesar da multidão. Jesus parou e pediu aos servos que o chamassem. Essa é uma das características do seu ministério. O tempo que Jesus dedica aos indivíduos que sofrem. Jesus percebe os solitários em meio às multidões. É assim que uma grande desvantagem é superada e foi superada ali. Contrastes entre o cego e a multidão. Este é o nosso tema de hoje. Primeiro contraste, a multidão numerosa, Bartimeu apenas um. Mas um outro contraste que podemos ver é o seguinte, a multidão estava no caminho, Bartimeu à beira do caminho. Esse era outro ponto interessante daquela cena. Mateus informa que a multidão acompanhava Jesus. Isso dá a entender que eles trilhavam uma rota, ou seja, aquele povo numeroso possuía uma direção. Assim, em certo sentido, eles tinham uma orientação. Bartimeu ouviu o tropel da multidão que passava. Esse dado nos é oferecido pela anotação de Lucas. A multidão passava firme, em uma marcha vigorosa. Assim eles seguiam como um bloco convicto e sólido. Em Lucas encontramos ainda outro ponto enfático. É sobre os que iam na frente daquele grande grupo. Eles se portavam como batedores daquela peregrinação. Assim, repreendiam a várias pessoas e também a Bartimeu para que se calasse. É como se ninguém pudesse atrapalhar aquela procissão. Afinal, estavam amparados nos limites do caminho, eles estavam no caminho. Quem estivesse fora daquela divisa não deveria estorvar, não deveria atrapalhar aquela caminhada. Agora, irmãos, consideremos o contraponto do episódio. Bartimeu estava assentado à beira do caminho. Versículo 46 nos diz. Todos os 3 livros explicitam essa dura realidade. Ele ali à beira do caminho. Estava ali à margem, na verdade, afastado da grande passeata, numa condição totalmente desfavorável e adversa. Segundo o senso estratégico, ele jamais teria chance. Jamais teria chance. Será que Jesus notaria o que ocorria pelas beiradas? Ou será que ele apenas olhava para os caminhantes que estavam ali no caminho? Bartimeu pôs-se a clamar e gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Que linda essa declaração dele. Nós lemos em Romanos, no primeiro texto, uma alusão que Paulo faz no texto de Êxodo, de Moisés, quando Jesus fala de misericórdia e compaixão. O Senhor terá misericórdia e compaixão. Desde Êxodo ele diz isso, conforme a sua própria vontade. E nós lemos, irmãos, que Bartimeu clama por quê?
compaixão e misericórdia. Que lindo isso, irmãos, que lindo. E os 3 registros falam compaixão, misericórdia. Outro detalhe é que eles informam, ali vai o Nazareno. Ali vai o Nazareno. Mas Bartimeu fala, filho de Davi. A multidão tinha o Nazareno, vendo e via o Nazareno. Bartimeu cego, via o filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Nós podemos situar isso também ali em Romanos, chamando Êxodo, quando Deus fala que terá misericórdia e compaixão de quem lhe aprouver. Quantas vezes nós estamos em situação semelhante, desprezados à beira do caminho, à margem de tudo, mas o texto nos ensina que Jesus contempla a todos, não apenas os do centro, mas também os que estão nas bordas, nas beiradas. Contrastes entre o cego e a multidão é o nosso tema de hoje. A multidão estava no caminho, Bartimeu à beira do caminho. Mas, irmãos, outro contraste que temos no texto é: todos enxergavam, mas Bartimeu era cego. Essa era uma significativa diferença entre eles. São notórias as desvantagens de uma deficiência. Aliás, esse debate tem sido intenso nos dias atuais. E se hoje em dia ainda temos muito o que considerar, pois são muitos os preconceitos a serem suprimidos e também muitas as adequações a serem executadas, imagine naquela época onde não se cuidava disso. Pense em uma pessoa enfrentando essas condições. Se coloque no lugar de um aleijado ou deficiente. Bartimeu, cego e mendigo, sofria o repúdio social. A vida desse homem tinha uma rotina melancólica, totalmente diferente de tantos outros que viam, que enxergavam. Porém, a sua atitude revela que enxergava algo importante. Podia ser cego fisicamente, mas não espiritualmente. A Bíblia não explica, mas ele sabia quem era Jesus. Filho de Davi era um título messiânico. Filho de Davi era um título profético. Seu clamor atesta conhecimento sobre o seu ser. Identifica o cumprimento das Escrituras em Cristo. Olha a declaração deste homem. E era uma declaração perigosa diante dos líderes romanos daquela época, dos líderes colocados ali também judeus, filho de Davi. E foi assim que Bartimeu, cego, foi ter com Jesus. Estando diante dele, pediu pela volta da sua visão. Ninguém em sã consciência pediria isso a um homem simples e singelo. Aos mortais, essa tarefa é totalmente impossível. Com essa atitude, ele reconheceu Jesus como Deus, como verdadeiro Deus. Essa é a única menção de Jesus passando por Jericó. E ele ali vislumbrou em Cristo a sua maior possibilidade. Aquele momento era o tempo exato para a sua vida. É fascinante que ele foi escolhido dentre tantos. De tantos que enxergavam, um cego foi chamado. Se a sociedade não exerce a inclusão, Jesus efetua. Não se renda se você for um cego dentre tantos videntes, tantos que enxergam. Nunca desista. Se vários veem muito e você enxerga pouco. Contrastes entre o cego e a multidão. Todos enxergavam. Bartimeu era apenas um cego. Mas, irmãos, podemos ver mais uma diferença, mais um contraste entre aquele homem e a multidão. A multidão tinha posses, Bartimeu apenas uma capa. É outro aspecto que revela toda a discrepância.
É certo que também existiam outros pobres por ali, mas não há como negar que muitos tinham os seus bens. A Bíblia mostra pessoas ricas acompanhando a Jesus. Assim dá para inferir que alguns se faziam ali presentes, ou seja, pessoas de posse também seguiam aquele cortejo. No entanto, outro ponto de vista encorpa esta análise. Meditar que não é tão difícil possuir mais que uma capa. Nessa lógica, a grande maioria tinha mais do que ele. É bem provável que Bartimeu fosse o mais pobre ali. Estudos apresentam os vários determinantes sociais, irmãos. Talvez o mais decisivo seja o de natureza econômica. É difícil sobrepujar os visgos dessa forte dimensão, dos condicionantes econômicos, sociais. Os limites econômicos são como um tipo de barreira. É por isso que Bartimeu ficava no canto do caminho. Aquele homem tinha uma história de ficar no canto. Era pobre demais para se juntar com os transeuntes. Os historiadores informam sobre a função da capa. Ela era concedida pelo Império Romano aos fracos, aqueles que não possuíam condições de trabalhar. Era o caso dele. Um tipo de autorização para pedir esmolas nas ruas. A capa era o seu meio de sustento, o seu único bem. Era o único bem que ele possuía. Uma condição muito inferior de diversas pessoas que ali estavam. Assim, ele passava os seus dias, restrito às suas penúrias. É possível aplicar essa perspectiva para a nossa vida. Há situações que nos colocamos perto do caminho, mas jamais nos misturamos e ficamos ali no canto. São os poderosos condicionantes que nos impedem, bloqueiam as nossas visões para enxergarmos além. Parece que ninguém pode mudar esse eterno enredo, essa eterna história, até ouvirmos o tropel da multidão. É Jesus que vem. Aleluia, para mudar essa história. Contrastes entre o cego e a multidão. A multidão tinha posses. Bartimeu, apenas uma capa, que ele lançou de si, como vemos no versículo 50, e levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Querida Igreja do Senhor Jesus, um texto maravilhoso para a nossa meditação nesta noite, e nós estamos concluindo, irmãos. Num primeiro momento, a palavra do povo foi dura para aquele homem. Era uma repreensão para que Bartimeu se calasse. Nós vemos aí no texto, não é? Nós temos aí. Porém, tudo mudou quando Jesus disse: chamai-o. Chamai-o. Nós temos aí no versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Nesse outro momento, o linguajar do povo foi bem diferente. No versículo 49 nós temos: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Há uma profundidade nessa notícia maravilhosa. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Que notícia! A partir da perspectiva dessa mensagem, dessa palavra, seria: se a multidão é numerosa e você é apenas um, se a multidão está no caminho e você à beira, se todos enxergam e você é apenas um cego, se a multidão tem posses e você é apenas uma capa,
Jesus é o prumo que elimina essas discrepâncias. A sua ação, a ação de Jesus, é o contrapeso para esses contrastes. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Em nome de Cristo. Amém.